A paz do Senhor, povo de Deus, estamos mais uma vez aqui com vocês, onde estamos fazendo mais um vídeo para o canal DC José Luciano. E no vídeo de hoje nós queremos falar um pouco sobre o efeito da oração quando se tem vida. Por que esse tema? Porque é algo que nós precisamos muito nas nossas vidas e abordamos esse tema com esse propósito de nos trazer o esclarecimento ou de nos lembrar a importância de termos vida diante de Deus e o efeito que pode surgir nas nossas orações. E nada melhor do que usarmos um texto bíblico aqui de muita validade para nossas vidas, que queremos ler juntamente com os irmãos, livro de Isaías, capítulo de número 38, para nossa meditação, juntamente assim com o versículo de número 3. E diz assim a palavra do Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimos. Queridos e amados irmãos em Cristo, este trecho bíblico é muito importante e também muito conhecido nas nossas vidas. Quando o profeta Isaías ele é utilizado pelo Senhor Deus para trazer ou levar a palavra até o rei Ezequias. Quando Ezequias ele adoeceu, a Bíblia vai dizer que ele adoeceu gravemente de uma doença e ele ficou no estado de gravidade muitíssimo, mas muito séria. Então a Bíblia vai dizer em que Deus ele se utilizou agora do profeta Isaías e disse: olha, Isaías, vai até a casa de Ezequias e diz a ele para que ele ponha a casa dele em ordem, porque certamente ele morrerá dessa doença. Ele não ficará sã, ou seja, não será salvo, não ficará bom. Então a Bíblia vai dizer que quando Isaías vai até a casa de Ezequias, a Bíblia continua dizendo em que ao chegar lá, Ezequias ele recebe ao profeta Isaías. Mas entenda comigo, certamente pelo fato de Ezequias ele já está enfermo, ele era homem de Deus e tinha vida diante de Deus. Então pelo fato dele estar enfermo, pelo fato dele ter vida diante de Deus, certamente ele já tinha orado ao Senhor. Certamente ele já tinha intercedido a Deus para que Deus viesse a ajudá-lo, viesse a curá-lo daquela doença, daquela enfermidade. Porém, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada que Isaías vai até a casa de Ezequias e entrega a mensagem que o Senhor Deus ordenara, que o Senhor Deus mandava, que o Senhor Deus mandou e ordenou que se fosse dada ao rei Ezequias. E quando Isaías chega, ele diz: olha, eu vim aqui da parte de Deus para te dizer que Deus ele me mandou te falar para que você ponha a sua casa em ordem, porque você irá morrer desta enfermidade. Então entenda comigo, a Bíblia diz em que depois de entregar a mensagem, Ezequias ele agora vira o rosto para a parede e faz a oração ao Senhor, esta mesma oração em que nós acabamos de ler nesse versículo. Então a Bíblia diz em que Ezequias virou para a parede e começou agora a orar, a interceder, a dizer: Senhor, tenho andado diante de ti com fidelidade, tenho sido um homem reto, eu tenho, meu Senhor, andado na tua presença. Então ele diz que ele chorou muitíssimo. Este choro de Ezequias não foi simplesmente um choro qualquer, mas foi um choro em que mexeu com Deus. Porque observe que a oração em que ele fez, certamente, como eu falei anteriormente, não foi uma única oração. Porque antes de Isaías ir até a casa de Ezequias, certamente ele já teria orado ao Senhor Deus, já teria intercedido, já teria pedido misericórdia, mas porém a Bíblia não vem falando, advertindo a cada um de nós que essas orações foram feitas anteriormente. Mas a Bíblia vem falando em que Isaías chega até a casa de Ezequias e entrega a mensagem que mandou
o Senhor Deus ele o entregar. Mas certamente ele já teria orado, já teria intercedido a Deus. Porém, esta se destaca porque foi uma oração mais intensa. Foi uma oração em que ele derramou a sua alma, em que ele pediu a Deus, ele intercedeu a Deus, ele buscou a Deus. E quando se ora com a alma, quando se ora de forma intensa, quando se ora, queridos e amados irmãos, com o espírito, com o coração, com a mente desejosa e sincera, então mexe com o nosso Deus, mexe com o coração de Deus, mexe com a vontade de Deus, porque Deus ele vai examinar quem está orando. Então, qual é o efeito que surge esta oração? A partir do momento em que ora ao Senhor Deus e ele faz uma autoanálise de quem está orando, de quem está pedindo, de quem está intercedendo, então nós vamos encontrar e vamos observar Deus ele agindo, Deus ele trabalhando, Deus ele operando. Observe que a oração de Ezequias não foi uma oração como a oração de Sansão, porque a oração de Sansão foi uma oração em que ele pedia mais uma vez que o Senhor restituísse a sua força, que desse a ele uma oportunidade. Mas Sansão, ele vem pedindo a Deus ou fazendo esta oração devido à situação de erro em que o próprio Sansão teria cometido, o próprio Sansão teria desobedecido, então ele estava pedindo mais uma chance, porém Ezequias não. A oração de Ezequias foi uma oração em que ele estava intercedendo, ele estava pedindo ou intercedendo a Deus, não é melhor dizendo, e estava apresentando diante de Deus a sua vida. Ele estava dizendo, ó Senhor Deus, eu tenho sido homem reto na tua presença. Ele estava dizendo, eu tenho sido fiel à tua presença. Eu tenho sido obediente à tua palavra. Eu tenho temido, meu Senhor, a ti. Eu tenho andado com retidão, ou seja, eu tenho sido justo. Eu tenho feito o que é certo. Então ele estava lamentando o fato que ele iria morrer, mas ele estava naquele momento apresentando ao Senhor a vida em que ele tinha diante de Deus, os seus feitos, a sua fidelidade. Ele estava apresentando diante de Deus e derramando a sua alma, lhe dizendo, tens misericórdia, eu tenho sido reto, eu tenho feito o que é certo. Então o efeito desta oração é um efeito em que vai, em que bate, é um efeito como um martelo em que vai batendo e surge sim o seu resultado, porque não era uma oração de uma pessoa qualquer, mas era uma oração de uma pessoa que tinha vida diante de Deus. E quando se tem vida, toda oração, ela surge grande efeito, ela surge enorme efeito. Toda oração, ela é uma oração em que vem trazendo frutos. Ela é uma oração em que não fica no teto da casa onde está orando, ou até mesmo do templo em que se está orando, mas é uma oração que vai, entra nos céus, chega ao trono da graça, chega ao trono de Deus e entra aos ouvidos do Senhor Deus, e Deus ele recebe aquela oração e Deus ele age através daquela oração que foi pedida, aquela oração em que foi feita. Então, muitas vezes, nós não conseguimos adquirir algo da parte de Deus pelo fato das nossas orações serem orações em que deixam a desejar, porque muitas vezes Deus quer fazer, muitas vezes Deus quer atender os nossos pedidos, muitas vezes Deus quer abrir os ouvidos e quando terminarmos a nossa oração, Ele estender as suas mãos e rapidamente já recebermos dele, ou seja, rapidamente Ele nos entregar a nossa vitória. Só que existe a situação em que Deus ele observa também a vida de quem está orando. Porque quando nós estamos no erro, por menor que seja o erro, esse mesmo erro ele se torna como uma barreira em que impede as nossas orações elas serem ouvidas por Deus e respondidas. Não que Deus não venha ouvir com seus ouvidos, porque Deus ouve todas as coisas e já sabe ainda antes que nós venhamos abrir as nossas bocas. Mas a questão em que estamos tratando, a oração em que estamos falando sobre Deus ouvir as nossas orações, é pelo fato de Deus atender as nossas orações.
Porque uma oração não respondida, uma oração em que não move o coração de Deus, é simplesmente como palavras em que nós jogamos ali ao vento. Oração em que nós fazemos ao Senhor Deus e não tem resposta e não tem validade, são perca de tempo, mas de um justo, mas de um homem justo, de uma mulher em que comete, em que pratica a justiça. A oração, ela é de muita grandiosa e suprema importância, porque é a oração em que Deus ele honra, porque nós observamos que no Salmos de número 12 e o verso 5, a Bíblia vai dizer que por causa da opressão dos pobres e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor Deus, e porei a salvo a todos aqueles a quem por isso suspira, ou todos aqueles a quem por isso espera. Mas quando oramos ao Senhor, as nossas vidas, os nossos atos, os nossos feitos, eles contam muito, porque quanto mais fiel estivermos sendo a Deus, mais ligado estaremos diante do nosso Deus, estaremos vivendo de forma espiritual. No momento em que se ora, está intercedendo ao Senhor Deus, ou seja, está mantendo o contato. Então esse contato ele vai gerar naquele momento diante de Deus os pedidos. Ele vai ser gerado naquele momento diante de Deus as necessidades expostas. Ou também pode ser gerado agradecimentos. Porém a quantidade de orações que são feitas, elas são muito menores em questão de agradecimentos do que em questão de pedidos, em questão de petições. Porque muitas vezes existem pessoas em que pedem, buscam muito, mas depois que recebem, às vezes até esquecem de agradecer, porque já tem outros problemas em que estão na sua vida e já estão intercedendo, pedindo para Deus ajudar, para Deus resolver, para Deus se levantar. Então existe essa situação em que muitas vezes se esquece até de agradecer. Então a quantidade de oração é muito mais para pedir do que para agradecer. Mas neste momento fica aí a dica. Estás pedindo ao Senhor, estás orando a Deus, não te esqueces de agradecer ao Senhor. Não se esquece de reconhecer de que a tua vitória foi Deus quem deu, foi Deus quem concedeu, foi Deus quem criou meios, foi Deus quem criou motivo para que a tua vitória, a tua bênção chegue até você. Então a oração de Ezequias foi uma oração em que Deus ouviu a oração de Ezequias, em que Deus fez uma autoanálise em Ezequias e certamente Deus observou e disse, está digno de receber sim. Então Deus fala novamente com Isaías e diz assim, olha Isaías, volta lá e diz a Ezequias que eu ouvi a oração de Ezequias, que eu ouvi a sua oração e por misericórdia da minha parte, eu acrescentarei mais 15 anos de vida na vida de Ezequias. Mas disse também a ele que eu ainda vou dar a ele vitória sobre os inimigos, que eu ainda vou dar a ele vitória e que ele será próspero. Sabe por quê? Porque a oração de um justo serve muito em seus efeitos, ou seja, a oração de um justo tem validade. A oração de um justo tem muita importância e tem muito valor. E Deus não deixa um justo ele desamparado e não deixa um justo ficar cabisbaixo, sem direção, sem motivos para agradecer, porque quando é justo com Deus, Deus também é justo com o homem em abençoar, em livrar, em dar graça, em dar força, em fazer com que o homem permaneça de pé. Então Deus ele também honra aqueles que honram a sua palavra. Quer honrar a Deus? Honra a palavra de Deus. Quer honrar a Deus? Honra a Bíblia Sagrada e obedece os mandamentos, anda nos estatutos, nos caminhos do Senhor e serás uma bênção na obra de Deus, na casa de Deus, serás uma bênção que irás prosperar e saberão todos desta terra que o Senhor Deus tem te abençoado, que o Senhor Deus tem te guardado, tem suprido as tuas necessidades, porque é disso que precisamos. Precisamos, queridos, de oração ao Senhor,
Nós precisamos que as nossas orações elas surjam efeitos. Precisamos que as nossas orações elas sejam positivas e respondidas pelo Senhor. Existem pessoas que dizem assim: ora ao Senhor, porque a tua oração ela será respondida. Mas tem uma coisa, para que a oração ela venha a ser respondida, existe a necessidade de que nós venhamos a estar ou estejamos sempre, não é um momento ou 2 momentos, mas sempre com a vida pautada diante de Deus com retidão, com fidelidade, dizendo não ao pecado, resistindo ao mal, resistindo à malícia, mas confiante de que a palavra de Deus ela é verdadeira, de que a palavra de Deus ela é vida, de que a palavra de Deus ela é sustento, e confiar no Senhor e adorar a Deus de todo o coração e saber que o Senhor Deus é aquele que guarda a tua casa, a tua família, o teu trabalho, saber que o emprego que você está trabalhando foi Deus que abriu a porta, criando um meio, te honrando, te abençoando, te ajudando, porque Deus ele é acima de todas as coisas, e a minha, a tua, a nossa vitória, ela está nas mãos de Deus. Mas Deus só está esperando que nós venhamos a consertar um pouco mais as nossas vidas e estarmos com retidão para que Ele mande Isaías ir lá e dizer: olha, Isaías, diz lá ao meu servo, diz lá a minha serva, que eu ouvi a oração dele, que eu ouvi a oração dela, e estou dando vitória a ele sobre os seus inimigos, estou dando vitória a ela sobre os seus inimigos, porque eu vi retidão, porque eu vi fidelidade, porque eu vi uma vida pautada diante de mim. E quem tem vida pautada diante de Deus com fidelidade, tem vitória. Ninguém derruba, ninguém consegue maltratar, ninguém humilha. E se Deus permitir que alguém venha humilhar, te prepara, porque grande será a bênção que Deus tem para a tua vida, para a tua trajetória. Então levanta essa cabeça, ergue-te, porque Deus ele está falando ao teu coração. Se tiver oração e tiver fidelidade, não existe empecilho, não existe embaraço, não existe inimigo, não existe nenhum mal que possa te vencer ou te colocar para baixo, porque o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. Então guarda esta palavra em nome de Jesus, porque a vitória de Ezequias chegou e a tua também vai chegar. Que Deus abençoe, que Deus ajude e te conceda da sua maravilhosa graça. Amém? Oramos finalizando o vídeo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Justo, eterno e soberano Deus, Pai de toda a criação, nesse momento, meu Senhor, estamos na sua presença, te agradecendo por esta oportunidade, te agradecendo, meu Senhor, em poder chegar neste momento, te agradecendo, meu Senhor, nesse momento em estar fazendo mais um vídeo. E por estes escritos, por essas pessoas que estão me assistindo lá no outro lado. E queremos te apresentar a cada lar. Queremos lhe apresentar a cada casa. Queremos lhe apresentar, meu Senhor, a cada pessoa. Pelo poder do seu sangue eu lhe peço agora, cubra-me, meu Senhor. E cobre cada pessoa com proteção espiritual da tua parte. Bronqueando, meu Senhor, as nossas mentes para o mal. Bronqueando, meu Senhor, toda negatividade pelo poder do seu sangue. Eu quero repreender e dizer: está neutralizado em nome de Jesus. E espante ou expulse, meu Senhor, para longe de cada um de nós todo pensamento ruim e toda presença maligna está repreendido em nome de Jesus. Pelo poder do teu sangue eu decreto que vai haver, meu Senhor, tranquilidade em nossas vidas, que vai haver paz onde não está havendo paz e que vai haver, meu Senhor, prosperidade espiritual. Em teu nome, meu Senhor, eu creio que a vitória é nossa, meu Senhor. Em teu nome eu creio que nós iremos chegar. Ó Deus, ajude a cada um de nós. Entra nas nossas casas a cada momento, a todos os momentos, em todos os dias. Ó meu Senhor, repreenda todo o mal e nos deixe na tua presença com fidelidade, com graça, com força e com sabedoria da tua parte. Em teu nome, meu Senhor, eu te peço e já te agradeço. Nos ajude a ser fiel hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe.
a tua vida, que Deus abençoe a tua história. Você que está nos assistindo e não é inscrito, se inscreva no nosso canal, vem conosco, vem fazer parte dessa família. Deixa o like, deixa o teu comentário, deixa o teu pedido de oração e estaremos aí intercedendo a Deus juntamente com você e estaremos cavando o poço, porque muitas vezes não recebemos na primeira oração, mas podemos receber na segunda. Muitas vezes não recebemos na segunda, mas podemos receber na terceira. O segredo é cavar o poço, o segredo é confiar, porque Deus quer isso. Deus quer oração e fidelidade. Amém? Fica na paz do Senhor, fica na paz de Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe de coração a cada um de vocês. Amém, queridos.